Boa noite, pessoal. Agora, o Boa Noite oficial já está sendo gravado, inclusive. E é uma satisfação ter vocês aqui para mais um evento da Focus, em parceria com a CI. A gente vinha fazendo já uma sequência grande de eventos, aí veio a enchente, a gente teve que dar uma congelada e agora a gente está retomando e não podíamos fechar o ano sem ter um evento presencial aqui. E não poderia ser mais adequado também o tema em função da mudança que a lei das offshores está promovendo. E muito provavelmente nos próximos meses, quem tem investimento fora ou pretende ter vai ter que se deparar com isso. Então, a gente achou que seria bastante interessante trazer esse tema para mostrar a vocês. A maioria de vocês já nos conhece, mas alguns talvez não. Então, uma breve apresentação da nossa empresa. Nós somos uma assessoria de investimentos ligadas ao Grupo XP. E para quem nos viu lá no começo, né, Raul? Aquela mesinha de operação de bolsa, né? Hoje a gente está com o que a gente chama de assessoria 360, com uma série de soluções que vão desde investimentos, né, que foi a nossa origem. Hoje trabalhamos em questão de eficiência tributária, em parceria com o Grupo Studio, que está nos prestigiando aqui também. Temos mesa de hedge, operações de câmbio, energia. Trabalhamos o processo de sucessão, seguros, crédito. E a gente reparou, de uns 2 anos para cá, um apetite maior por parte dos investidores para a internacionalização de recursos. E através da própria plataforma da XP, a gente tem os ativos, né? A gente pode fazer através de conta global, que investe a partir do Brasil, mas se quiser ter uma conta lá na corretora, a partir de $500 mil, também se consegue, inclusive com um banker lá fora, para assessorar nesse modelo de investimento. E recentemente, a gente criou um braço de corporação imobiliária lá nos Estados Unidos, que a empresa foi criada 2 anos e meio atrás, foi um modelo experimental, começou a dar muito certo. E aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo em termos de modelo de casa. A gente constrói para vender para americano. E americano classe CD. Então isso aqui, para vocês terem uma ideia, é uma casa de Minha Casa e Minha Vida lá. Eu imagino que a gente moraria numa casa dessas, inclusive. E a gente montou um modelo de incorporadora, onde os investidores daqui entram de sócio na incorporadora, ou por sendo pessoa física, ou através de uma PJ lá nos Estados Unidos. Existem os 2 modelos. E aí foi curioso, porque quando a gente iniciou esse processo, a gente começou a ser impactado pela questão da mudança da lei das offshores. E eu vou ter que dar uma olhada nisso. Pesquisando, me deparei com uma palestra do Wagner. Aí entrei na palestra, assisti a palestra e comecei a fazer um monte de perguntas durante a palestra, né? Ele deve ter pensado, esse maluco aqui, né? Deixa eu falar com ele. Ele mandou inbox para mim, vamos marcar um call? Daí eu disse, não, vamos marcar um call. Ficamos acho que umas 2 horas conversando. E aí encontramos um monte de pontos em comum e eu disse, olha, acho que tem algum tipo de conexão que a gente pode fazer juntos. E aí, em maio desse ano, nós tínhamos marcado a vinda do Wagner justamente quando seria a transição da lei, né? A gente ia ter que fazer a declaração de 23. Veio a enchente, a gente acabou tendo que cancelar o evento. Mas fizemos online. Conseguimos fazer online, mas não desistimos do presencial, né, Wagner? E aí, tendo em vista justamente esse apetite por investimento lá fora, seja em ativos financeiros, seja em internacionalização, ou seja, se você quiser levar a sua empresa para fora também, investimento imobiliário, incorporação, tudo mais, a gente entendeu que talvez houvesse a necessidade de trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, tendo a certeza de que estamos diante aí de um dos melhores profissionais dessa área aqui no Brasil, então queria chamar o Wagner. E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do projeto das casas, é só apontar aqui o celular para o QR Code
e aí a gente tem uma apresentação de todo o projeto, esse vídeo também, se quiser conhecer a casa, e alguém do time entra em contato aí que a gente está com captação de novos investidores, uma segunda rodada agora que a gente começou a fazer, já temos uma primeira rodada que fechou, agora estamos numa segunda rodada com novos investidores. Então, sem delongas, Wagner Quito, a palavra é tua. Obrigado, André. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Eu vou passando por aqui? Ótimo. A gente fez uma apresentação mais voltada nos motivos da internacionalização. Vamos repassar também quais são os pilares do planejamento, quando se pensa nesse movimento de mudança de capital do Brasil para o exterior. A gente vai trazer também um pouco dos conceitos da nova tributação. Então, teve muita gente um pouco desesperada no início do ano, né? Por conta do imposto de renda. A gente teve algumas lacunas que foram pontuais no imposto de renda, de 23, que entregou agora em 24. E agora a gente tem algumas mudanças que são efetivamente aplicáveis de 24 em diante. A gente vai trazer aqui as mudanças e fique à vontade para trazer dúvidas quando acreditar que faz sentido trazê-las. No final, a gente vai separar um bloco só para dúvidas. Tá? Então, a gente sempre incentiva a trazer no momento que se tenha dúvida, porque isso pode acabar desconstruindo tudo que está entendendo dali para frente. Mas vai ter uma sessão no final só para dúvidas, caso não queira interromper. Bom, quais são as principais razões para se investir fora do Brasil, né? Quando a gente olha para risco país, essa posição aqui, a gente tirou uma foto tem mais ou menos um mês. Você vê, quando a gente olha para a América Latina, o Brasil nem é o melhor posicionado para fins de, aqui no caso é o Uruguai, né? Que tem a menor pontuação, no caso é o melhor posicionado em relação a riscos país dentro da América Latina. A gente é o maior país em população, em espaço, em PIB e diversidade, né? A gente a gente não consegue passar o Uruguai, que é menor do que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. Uma população de 3 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, só a cidade do Rio de Janeiro tem mais do que isso. Então, assim, a gente está numa posição muito ruim em termos de risco país. Você vê o Paraguai na nossa frente, a Guatemala também. É um negócio que realmente não dá para entender muito. Inclusive, o Brasil tem um risco país parecido com o Bangladesh. Investir no Brasil é como se fosse investir em Bangladesh. Loucura. Bom, a gente traz aqui 4 pontos sobre os motivos de internacionalizar. A gente sempre liga a internacionalização à proteção do patrimônio. Então, primeiro, a gente tem um mercado no Brasil de investimentos, né, que, olhando para o exterior, é muito limitado. Então, a gente, quando internacionaliza, principalmente quem coloca capital nos Estados Unidos, a gente vê que só a Bolsa dos Estados Unidos ela compete com o PIB do Brasil, o que ela gira compete com o PIB do Brasil. Então, você tem que ter acesso a uma moeda forte, principalmente por conta do que a gente está vivendo agora. A gente fechou o ano com um câmbio de 4,8413 e estamos agora num câmbio rondando, eu até vi lá no escritório do André, rondando 5,80. R$1 de desvalorização em menos de um ano. A gente não fechou um ano ainda. Então a gente tem que 4,8413. Exatamente nas 4 casas decimais. Então está rondando 5,81. A gente tem uma perspectiva de aumento de investimentos nos Estados Unidos por conta da mudança de governo. Há uma tendência de saída de dólar do Brasil, há uma tendência de aumento de dólar, olhando por esse aspecto, né? A gente tem uma maior oferta de ativos lá nos Estados Unidos, então a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, né? Quando você coloca capital fora, geralmente você olha Suíça ou Estados Unidos em ativos financeiros. Imobiliários, a gente estava até na palestra ontem que uma pessoa trouxe até uma questão curiosa. Os Estados Unidos é o único país que exporta imóvel. Então, você está aqui falando de imóvel, você não vai comprar esse imóvel aqui para usar, geralmente. Você vai comprar para rentabilizar. Você vai construir e vender. Mas você exporta esse modelo. Então, todo mundo do mundo quer investir nos Estados Unidos por conta do mercado imobiliário de lá ser o maior do mundo, inclusive. Então, acesso a uma maior oferta de ativos. Mercado mais maduro, quando a gente fala nos Estados Unidos, né, a primeira potência do mundo, a China está
está em segundo, mas ainda tem um espaço aí para crescer. Depois a China é 2, 3 vezes maior do que o Japão, que é o terceiro colocado. E proteção cambial. Querendo ou não, a gente tem uma moeda que, infelizmente, eu gostaria muito que fosse forte, mas infelizmente ela é uma moeda que é fraca ainda. Então, ter uma outra moeda, seja dólar, euro, libra, franco, faz sentido numa carteira, num portfólio de investimentos. A gente não vai viver com uma moeda diferente do real, porque a gente paga tudo em real, mas pelo menos tem alguma fatia para proteger o seu patrimônio. Querendo ou não, a gente ficou mais pobre 20% em dólar, de dezembro de 23 para novembro de 24. Então a gente tem que se preocupar com relação a isso. A gasolina que a gente consome é atrelada a dólar. O telefone, desculpa, o telefone que a gente compra é atrelado a dólar, computador, etc. Então ter uma fatia em moeda estrangeira forte faz sentido. Você vê, os Estados Unidos tem o mercado mais maduro do mundo e quem mora lá coloca dinheiro em outra moeda. O brasileiro usa, em média, 2% do capital está fora do brasileiro. Então, os Estados Unidos, se não me engano, é 25, 30. E eles têm a moeda mais forte do mundo hoje. Então, faz sentido a gente olhar para fora com um pouco mais de carinho. Isso aqui são as dores que a gente tem, né? Principalmente cambiais, quando a gente fala, né? Quando a gente fala em proteção, tem a parte de passagem de patrimônio para outras gerações e tem alguns riscos no Brasil que a gente não se coloca sempre em teste. Um deles, por exemplo, alguns clientes falam ainda em bloqueio, por exemplo, do governo. Tem cliente que chega lá com medo de ter, apesar de não acreditar, mas o medo de ter um Collor 2, bloqueios aqui, ou restrições de saída de capital. Até se rondou, uns 2 meses atrás, uma possibilidade do governo aprovar um aumento do IOF para envio de capital para o exterior. Querendo ou não, um bloqueio, né? Hoje se paga 5,38, 1,1 ou 0,38, a depender da modalidade. O IOF é o imposto que, quando o legislativo fala, olha, vai mudar, muda na sequência, não tem tempo. Ele consegue mudar para o dia seguinte. Então, é talvez uma maneira aí do governo, em algum momento, travar o dinheiro dentro do Brasil. A gente, quando coloca capital fora, a gente sai do risco Brasil. Ou seja, o governo não tem mais a possibilidade de bloquear seus bens, por exemplo. Numa ação judicial, o juiz não tem mais o poder de apertar um botão e tudo seu está bloqueado. O que está fora não está ainda abarcado e pouco provável que esteja no futuro abarcado por um bloqueio de governo. Então a gente consegue ter esse tipo de proteção. Não é nada ilegal, já foi muito confundido isso, né? Jogar o capital para fora do Brasil é ilegal, etc. Mas isso não estando declarado e essa fonte de recurso sendo lícita, está tudo bem, só está se protegendo de riscos trabalhistas, tributários e de governo aqui do Brasil. Fora isso, sigilo de informação, né? Vocês devem ter feito a declaração do imposto de renda, talvez muitos de vocês, no modelo pré-preenchido. Baixou lá a declaração, 70% vem preenchido. Isso são trocas de informações do meio bancário, do meio imobiliário, dos cartórios, dos planos de saúde, dos médicos, com o fisco. O fisco já sabe tudo que você tem que declarar antes de você declarar. Tem algumas declarações que o prazo finda em fevereiro. Quando você chega ali em meados de março, quando sai a declaração, já está quase tudo pronto. Querendo ou não, você colocando capital fora, você tem um sigilo que está lá fora, é proativo seu. Obviamente você tem que declarar, né? Mas a sua declaração é proativa. Você que tem que ir lá colocar, imputar os dados. Então, querendo ou não, um pouquinho mais de proteção. Tem gente que dá muita importância, dá mais importância a isso, a sigilo de informação, do que a todo o resto que a gente falou aqui agora. E só manda o dinheiro para fora por conta disso. Quando a gente olha para internacionalização de recursos, a gente sempre olha em 3 pilares, tá? Proteção de patrimônio, a gente falou um pouquinho já no decorrer dessa apresentação. Facilitação sucessória e racionalização tributária. A gente vai passar por cada uma delas na sequência aqui da apresentação. A proteção de patrimônio tem essas questões de riscos e tem também a questão de sucessão. Quando a gente fala em imposto de sucessão nos Estados Unidos, lá os Estados Unidos ele é um país que a base de tributação dele é a renda. Não é como no Brasil, que a base de tributação são os consumos. Um carro tem 60% a 70% de imposto. Isso não existe nos Estados Unidos. Em compensação, uma pessoa que ganha 447 mil, que tem 447 mil dólares de lucro, que é o resultado positivo no imposto de renda, paga 37% de imposto, mais 3,8% de Obamacare. E se morar na Califórnia, mais 13%. Se morar em Nova York, mais 12%. Então,
paga-se muito imposto pelo oferimento da renda e pouco pelos consumos. Então, você vai comprar um iPhone na Flórida, 7,5 mais ou menos de imposto. É esse o imposto. No Brasil tem CMS 19 a 21, PIS/COFINS, imposto de renda, contribuição social, paga aí quase 50% de imposto. No consumo, e pouco, 27,5 é muito? Depende, mas quando coloca comparado a 37, a 48 em Portugal, 37 nos Estados Unidos, é baixo ainda. Na herança é a mesma coisa. No Brasil a gente tem um limite de imposto de herança, já vou falar de 8%, mas quando a gente olha para a tributação na passagem de patrimônio, a gente tem nos Estados Unidos 18, começa em 18 e vai até 40% do valor de mercado dos ativos no momento da sucessão. Então, nós como não somos residentes fiscais dos Estados Unidos, a isenção do não residente fiscal é de $60 mil, ou seja, os primeiros $60 mil, zero de imposto, o que passa disso, 18 a 40%. 40% são por faixas, tá? Tem faixa de 18, 20, 22, vai assim até 40. Acima de $1 milhão já está em 40%. Número de referência, $500 mil são $140 mil mais ou menos de imposto de herança. Fora custos com advogado, processos, etc. Então, com 500 mil você paga quase 30% de imposto de herança. No Brasil, o limite são 8%. Aqui, 4% no estado do Rio Grande do Sul. No Rio, por exemplo, 4 a 8. Quanto maior o patrimônio, mais a 8 fica. Estado de São Paulo, 4%. A tributação do imposto de herança e doação no Brasil é estadual. O limite de 8%, mas cada estado fala qual é a sua alíquota. Até 8%. Estados Unidos tem o federal, 18 a 40%, que se chama Estate Tax. Além disso, dependendo do estado onde se mora, pode ter o imposto de herança estadual. Mas esse aqui é o mínimo. Tá? Se alguém aqui fosse mudar para os Estados Unidos, quando se torna residente fiscal, se tornar residente fiscal nos Estados Unidos não é automático como no Brasil. Você entra aqui, você como nascido no Brasil, quando você tem um ânimo definitivo de moradia, vamos supor que saíram no Brasil, morou lá 10, 15 anos, voltou. Você volta com ânimo definitivo de moradia no Brasil, a data que você pisa aqui é a data que inicia a residência. Lá nos Estados Unidos tem uma contagem, não vou entrar nesse mérito, mas assim, tem uma contagem, então você demora mais ou menos 6 meses para ser residente fiscal. Se tornou residente fiscal, $13.610.000 de isenção. Essa isenção só existe nesse montante porque o Trump dobrou. Era 5. E era 5 fixo. Ele dobrou para 10. Cada ano tem uma atualização pelo plano que ele aprovou. Era 10, foi para 11, foi para 12, agora está $13.610.000. Então, quem reside nos Estados Unidos, geralmente, a maior parte não paga imposto de herança, porque está dentro da isenção. E lá tem a vantagem, se você declarar em conjunto com o cônjuge, dobra. Vai para $27.240.000 de isenção de imposto de herança. Só paga 18 a 40 do excesso. Tá? No Brasil, a gente já falou um pouquinho, até 8. A tributação do imposto de herança no Brasil, ela é estadual, nos Estados Unidos ela é federal. O Brasil e os Estados Unidos não têm acordo para evitar bitributação. Eles têm um acordo, entre aspas, de cavalheiros. Tá? O nome é Acordo de Reciprocidade Fiscal. O acordo de reciprocidade fala, tudo que é federal pago no outro país de imposto, eu compenso do que é devido aqui de imposto. Então, residente fiscal no Brasil, que paga imposto nos Estados Unidos, federal, ele pode compensar esse imposto federal do que é devido aqui no Brasil por essa renda. Como isso aqui é estadual e lá é federal, se tiver imposto de herança, nos Estados Unidos você paga 18 a 40 lá, mais 8 aqui. Não temos ainda, tá? Em 2024, nenhum estado tem, nem pode cobrar. A partir do ano que vem, é provável que todos os estados coloquem, porque tem uma brecha na Constituição, o artigo 155 criou esse imposto, e tem a brecha na Constituição, que foi confirmada pelo STF em 2021, que não se pode cobrar imposto de herança de bens internacionais. Ano passado teve uma emenda à Constituição que colocou isso, então os estados agora têm que colocar isso na legislação para valer no ano seguinte. É muita informação, mas assim, o que a gente consegue eliminar? Estados Unidos. No Brasil, se tiver, vai ter. Como que a gente elimina? A gente coloca uma empresa, geralmente, fora dos Estados Unidos. Pode ser brasileira, tá? Pode ser em Portugal, pode ser em qualquer país. Mas geralmente é uma empresa sediada num país com tributação favorecida. Deram um nome bonito para paraíso fiscal. Que é exatamente 3, 4 anos atrás criaram esse termo. Então, coloca uma empresa em paraíso fiscal para deter o patrimônio sediado nos Estados Unidos. Logo, você não tem o fato gerador, que é a morte. O dono do ativo não falece para os Estados Unidos. No Brasil, se tiver, vai ter 8%. E é isso. É melhor pagar 8 do que pagar 48%.
Na sucessão, a gente sempre olha para imposto, é o que mais dói no D0, né? Faleceu alguém, vai ter imposto de herança, esse aqui é o que mais dói. E aí é onde a gente incentiva muito ter seguro, colocar um seguro de vida. O seguro de vida é tanto para custear custo de passagem de patrimônio, como para repor a renda de quem faleceu. É para isso, basicamente, tá? E aí ter um seguro de vida para isso daqui funciona, principalmente pensando nos 8%. Ou uma previdência que seja aí, que tenha a possibilidade de passagem para os herdeiros de uma maneira mais rápida. Além do imposto, você tem que olhar para o processo. Quando se tem um patrimônio fora do Brasil, na verdade, até no ano passo atrás, as sucessões, elas são baseadas, são norteadas pelo país de residência de quem faleceu, no momento do falecimento. Então, faleceu sendo residente fiscal no Brasil, morando aqui, a sua sucessão, se não tiver nenhuma ferramenta de sucessão implementada, testamento, por exemplo, testamento fora do Brasil, é uma ferramenta de sucessão para o país. Se não tiver isso, o país onde você investe vai esperar a decisão do Brasil para saber qual é a distribuição e lá destinar. Primeiro tem o fato gerador, falece alguém, obviamente, depois abre o inventário no Brasil, corre o inventário inteiro, faz todos os processos. O inventário acabou, faz uma tradução juramentada com o apostilamento de AIA. O apostilamento é um processo para reconhecimento mundial de um documento traduzido. Abre o inventário lá fora, depois transfere os ativos. O inventário lá fora dura cerca de 6 meses. 4 a 6 meses é fila de sucessão, né? Tem uma pilha, a sua família entra ali e quando chegar a sua vez, vai chegar. O que mais demora é do Brasil. Então, por isso a gente coloca essa interrogação aqui, porque depende muito de como o seu patrimônio no Brasil está organizado. E é onde a gente incentiva muito que as pessoas olhem para o patrimônio no Brasil. Organizem a sucessão do Brasil, porque se tiver patrimônio fora, sem sucessão organizada, depende do Brasil para passar lá fora. Então, enquanto não desamarrar aqui, lá fica travado, né? Fica sem passagem de patrimônio. Tem algumas ferramentas, quando se usa a ferramenta de sucessão, qual é a principal vantagem? Tirar dependência de inventário. Não depender do inventário do Brasil e não depender do inventário fora do Brasil. A gente já fez, infelizmente, 3 sucessões, uma nos Estados Unidos, 2 nas Ilhas Virgens Britânicas, e as das Ilhas Virgens uma foi de 5 dias, a outra de 40 e poucos dias. A de 40 e poucos só foi esse tempo, era para ser 20, mas só foi de 45, 46 dias, porque os filhos eram menores e emancipados, não existe emancipação lá, a gente estava tentando defender que os filhos de 16, 17 anos fossem diretores, lá não pode. E a esposa do falecido era concursada pública, não pode ser administrador de empresas. Aí eles queriam isso por conta disso, né, da esposa não poder assumir. E aí demorou esse tempo aí, a gente conseguiu, inclusive ela conseguiu ela é do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela conseguiu uma isenção por conta da condição dela. 2 filhos emancipados, um de 16, outro de 17. O filho fez 4 meses depois de 18, o mais velho, e assumiu, ela conseguiu uma isenção temporária, o filho assumiu. O mais rápido foi 5 dias, o mais demorado foi 45. Tá? Nos Estados Unidos demorou, teve pandemia também no meio, não deve ter levado tanto como parâmetro, mas foram 2 anos e meio mais ou menos. Nos Estados Unidos é meio complicado, porque você tem que fazer inventário, ou eventualmente não tem inventário, mas tem que fazer o imposto de herança lá, como se fosse a declaração de imposto de herança, que aqui é como se fosse a declaração de espólio. Paga o imposto, você tem 9 meses para enviar a declaração de espólio, paga o imposto, depois abre o processo de sucessão, aí tem que fazer valuation, contratar advogado, tem um pessoal para você contratar, e aí demora aí, tradicionalmente, 6 a 12 meses nesse processo, tá? Foram 2 anos e meio por conta da pandemia. Lá nos Estados Unidos é muito papel. Você manda imposto de renda no papel. E tem imposto de renda que são 100 páginas. Você manda em papel. Daqui do Brasil você assina e manda por FedEx. A gente está muito avançado nesse sentido, bancário e tributário aqui no Brasil. Lá é realmente muito papel ainda. E na pandemia, não sei se vocês lembram de notícias que tinham salas assim cheias de declarações de imposto de renda para serem processadas. Eles não conseguiram dar vazão. Mas o caso prático foram 2 anos e meio, mais ou menos. A gente falou bastante de fora, né? Agora olhando mais para o Brasil. Em 12 de dezembro de 2023, foi aprovada a Lei 14.754, que mudou a forma de tributação de ativos internacionais detidos por quem reside fiscalmente no Brasil. Antes da gente chegar lá, a gente vai trazer um pouquinho da história, né? A gente teve, lá em 2013, a medida provisória 627, que tentou, então 10 anos, um pouco mais para trás,
ela tentou mudar a tributação de ativos. O que aconteceu agora? Ela tentou implementar para pessoas físicas também. Ela não conseguiu, quando converteu em lei, apenas as empresas foram afetadas. Então, as empresas já pagam, as empresas que têm capital fora, via filial ou via investimento dela, já pagam impostos como as pessoas físicas vão passar a pagar de 25 em diante, referente a 24. Então, a gente ficou aí 10 anos. Na verdade, no governo Bolsonaro teve uma tentativa. O texto não estava bem escrito e não tinha tanta força para aprovar isso. Em 2023 a gente teve uma aprovação relâmpago, então a medida provisória de 30 de abril é a 1171, depois tentaram colocar junto com a medida, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma proposta de mudança, na verdade mudou até, a forma de reajuste do salário mínimo. Eles fizeram o primeiro bloco da medida da MP 1172 como mudança do salário mínimo e o segundo a justificativa como que eles iam custear isso. E o custeio era pela tributação das offshores. Acabou que isso virou mais um empecilho do que uma ajuda. Tiraram o texto das offshores da medida provisória 172, foi aprovada a forma automática aí de reajuste do salário mínimo, e veio o PL 4173, e depois, na sequência, a Lei 14754. Então, a gente já teve mais de 10 anos, na verdade foram 10 anos, né? Foi aprovada em 23 e a primeira tentativa foi em 2013. Então, a gente está há 10 anos falando disso. Entra governo, sai governo, fala de tributar grandes fortunas, né? É um assunto que dá muita discussão. Inclusive foi negado recentemente num projeto. E também tributação de ativos internacionais. Por que se fala muito disso? Porque, primeiro, o Brasil ele não tem até hoje uma cadeira na OCDE, ele participa de comissões, ele quer estar na OCDE para facilitar os negócios, Brasil e exterior. Só que a OCDE tem uma premissa de tributação mínima global, então quem é do meio tem lá pela artigo da OCDE, enfim, tem algumas coisas que estão acontecendo para quem está lá ter, no mínimo, algumas questões. Uma delas é a tributação de ativos internacionais. O Brasil era o único. Se não me engano, o Brasil mais um país que eu nem me recordo o nome, que é muito pequenininho, que não tinha essa regra de tributar ativos internacionais, enquanto não distribuídos, né? Que já vou explicar o que é isso. É uma tendência mundial e, no ano passado, cobriu bastante o déficit. Então, o déficit fiscal do ano passado foi grande, mas ele teria sido maior ainda se não tivesse sido aprovada essa lei. E a gente teve uma atualização de recursos, enfim, o governo conseguiu levantar recursos aí com essa lei 14754. A lei 14754 também falou de fundos exclusivos, que ela mudou a forma de tributação de fundo exclusivo. A gente não vai falar aqui, mas em resumo, fundo exclusivo nunca pagava imposto enquanto o cotista, né, o dono, nunca tirasse capital. O que se fez foi, olha, até 2023 você teve um lucro, agora eu te tributo esse lucro em 15%, o estoque de lucro. Isso, na minha visão, não foi bom. E daqui em diante, semestralmente, em maio e novembro, te tributo 15% dos ganhos, igual como cotas tradicional. Está na 14754 também. Então, teve uma arrecadação muito grande do estoque dos lucros de todos os fundos exclusivos do Brasil em dezembro ou maio do ano passado, que foram as janelas que se tinham para arrecadar. Bom, países com política de diferimento, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, os Estados Unidos já tem essa regra, não é a mesma regra, tá? Mas a regra básica de tributar ativos internacionais via empresas em paraíso fiscal ou não. Então, desde 62, Portugal desde 95, você vê a Argentina aqui do lado, né? Apesar de tudo que se tem de crise, Rússia tem, Hungria, Rússia tem, China tem essa parte de tributação. O Brasil estava realmente bem atrasado com países BRICS, né? Se olhar os BRICS estão aí. Então, a gente estava atrasado e conseguimos aprovar no ano passado essa tributação. Como que era antes, e a gente vai falar como que era depois, né? Essas tributações elas ainda existem, tá? O Carnê-Leão ainda existe, o GCAP ainda existe, inclusive para ativos internacionais. O que mudou foi para ativos financeiros e lucros de entidades, que eles chamam de entidades controladas, de empresas no exterior. Então, o Carnê-Leão e o GCAP, eles só tinham, vamos supor que vocês investissem no exterior e tivessem o ativo no nome pessoal. A tributação, ela era essa aqui. Então, recebeu alguma renda, um aluguel na pessoa física, um dividendo, 7,5, 27,5, Carnê-Leão, para essas duas rendas. Vendi o ativo ou tive alguma operação que gere variação cambial, tinha ali ganho de capital.
O Brasil mudou a lei, isso aqui ainda existe, tá? Então, por exemplo, se você tiver aluguel, imóvel direto no nome pessoal, a tributação é essa aqui. Renda de aluguéis, 7,5, 27,5, e vendeu o ativo, 15 a 22,5. E aí o que mudou? A tributação sempre no mês seguinte, tá? O câmbio é diferente, o câmbio do Carnê-Leão é diferente do câmbio do GCAP. Realmente não é um negócio fácil de se entender, não. E o pagamento era no mês, ainda é, né? Para quem tem esse tipo de renda, no último dia útil do mês seguinte. Então, apurou renda em novembro, recebeu lá os dividendos, recebeu aluguéis, pagava-se imposto no mês seguinte, tá? Até o último dia útil do mês seguinte. Hein, Wagner? E qual é a faixa, por exemplo, 7,6 a 27? 27 acima de 4.500 uns quebrados. Não é um valor muito significativo. 1.700 até 1.700 zero. Depois tem uma faixinha pequenininha 7,5, 15, 22,5, 7,5. Chegar em 27,5 é muito fácil. Então, por isso que todo mundo fala 27,5 direto. 4.500, dá para olhar ali, mas é 4.500, para botar arredondado. Ganho de capital de 15, a gente não está acostumado a falar em ganho de capital depois de 15, porque os primeiros 5 milhões de ganhos de capital no ano estão em 15. Os segundos 5 milhões, né? Então entre 5 e 10 vai para 17,5, entre 10 e 30, 20, e acima de 30 milhões de reais de ganho de capital no ano está em 22,5. Então, a tributação ela é progressiva, né, por faixas, só que é difícil você bater lá 22,5. Se bate geralmente nos imóveis, né? Quem comprou imóvel muito tempo atrás, comprou imóvel por 100, 150 ou 50 mil e está valendo 10, 15. Do agro, então, é um negócio que é absurda a valorização. Importante, não, esse aqui a gente está falando de fora do Brasil, tá? Apesar da tributação ser muito parecida para o Brasil. O GCAP, especificamente, no imobiliário, a gente, quando fala em imobiliário, tá? O ganho de capital imobiliário ele tem um fator de redução mensal. Então, quanto mais tempo você segura imóvel, menor é o imposto de ganho de capital. Vai ser de 15%, só que você tem uma base de imposto menor. Então, os imóveis antes de 1968, se não me engano, 69? Antes de 69, então até 68, né? Até 68. Até 68 não tem imposto nenhum. Independente do ganho. Se tive 200 milhões de reais de ganho, não tem imposto nenhum. Hoje é CAP, né? Isso só para o Brasil. O que mudou? O que a Lei 14.754 trouxe de mudança? Ela trouxe o seguinte: tudo que for ativo financeiro e lucros de entidades, lucros de empresas no exterior, eu vou tributar em 15%. Sempre no imposto de renda. Então, a empresa offshore até 2023, quem tinha, empresa internacional até nos Estados Unidos, nunca pagava imposto no Brasil enquanto não tirasse recursos. Ou enquanto não pegasse o cartão da empresa, que era muita gente fazia, né? Pegava o cartão da empresa e ia aqui no restaurante, gastava coisa pessoal, comprava o ingresso da Disney, comprava alguma coisa pessoal. Dentro da empresa, usando o cartão da empresa. Então, enquanto não tivesse um uso do sócio, não tinha imposto. E quando tinha um uso, né? Você tinha que tributar pelo Carnê-Leão ou pelo GCAP, pagando no mês seguinte. O que a Receita Federal fez? Olha, de 24 em diante, você não precisa tocar no dinheiro. Gerou lucro, eu te cobro 15%. Pagos no imposto de renda do ano seguinte. O lucro que foi tributado não tem nova tributação. O que é isso? Deu lá 100 mil dólares de lucro. Vai pagar 15%, uma empresa offshore, tá? Não, uma empresa internacional. Vai pagar 15%. 15 mil dólares. Converte pelo câmbio do dia 12, vai sair um DARF. Pronto, paguei. Vamos supor que esse câmbio fosse 5,50. Legal, quando você for tirar o dinheiro daqui a 6, 7, 10 anos, vamos supor que o câmbio esteja 8. Essa variação de 5,50 para o 8 não tem imposto, porque o lucro já foi tributado. Lucro já tributado não tem nova tributação. Mesmo com variação cambial positiva, tá? Então, dos males o melhor, né? Então, tem imposto, mas pelo menos, querendo ou não, um hedge cambial. Ter uma offshore, ter uma estrutura estrangeira, tributar o lucro a 15%, querendo ou não, é um hedge cambial. Se você faz isso na pessoa física, você sempre faz apurações de imposto, apurações do ganho em reais. Então, pega o seu valor em reais da aquisição, valor em reais na venda, por essa diferença, paga 15% na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, tem imposto por variação cambial quando é feito um investimento no nome pessoal. Importante, o Brasil ele tem uns 40 tratados de compensação de impostos. O Brasil, como eu falei, tem com os Estados Unidos especificamente um acordo de reciprocidade, que, em resumo, compensa esses impostos federais pagos no país de onde se investe. Né? Um residente daqui compensa imposto federal pago nos Estados Unidos.
E aí uma dúvida que se vem, Wagner, se você investir num ativo que está num país que não tem acordo, pela lei você pode compensar? Não pode compensar. Exceto se o investimento for feito por uma empresa. Toda empresa que paga imposto fora do Brasil, esse imposto ele é crédito dos 15 do Brasil. Vou investir no ETF da Irlanda do Norte. Tem lá os UCITS, né? Se tiver imposto, lá, tem lá e aqui, na pessoa física. Se tiver uma empresa detendo esse ativo, o imposto lá é crédito dos 15 daqui. Então, usar a empresa é uma estratégia. Uma outra estratégia, quando você investe em imobiliário, os imóveis têm a tributação tradicional, né? Carnê-Leão, se você recebe um aluguel 7,5, 27,5, ou quando vende, 15 a 22,5. Quando você coloca uma empresa e essa empresa faz a operação, você vai para a alíquota de 15 fixa no imposto de renda. E compensa o imposto pago do outro país. Então, a gente estava até conversando, eu e o André hoje, porque nos Estados Unidos a alíquota começa em 10 e vai até 37. A depender do modelo de empresa, mas é no mínimo 10. Se você pagar 10 lá, vai ter que complementar com 5 daqui, para dar 15 no total. Você está pagando 5 de hedge cambial. Lembra que o lucro tributado não tem nova tributação. Então, mesmo assim, vale a pena. Segundo ponto, essas eu já entro aqui. Essas regras aqui, elas têm umas sub-regras, né? Então, por exemplo, você só se considera uma empresa controlada no exterior a empresa que você tem mais de 50% de controle. O que é controle? Detenção de participação ou, aí é mais subjetivo, influência significativa nos votos. Só que não é só seu. É seu, do cônjuge e do parente até terceiro grau. Os nossos irmãos são nossos parentes de segundo grau. A gente acha que de primeiro, mas o primeiro grau é pai e filho. Aí vai para o pai, vai para o irmão, segundo grau, é sobrinho, ou o sobrinho, por exemplo, sobrinho é terceiro grau, ou um tio também é terceiro grau. Então, desculpa, tia é segundo grau, é pai e tio. Então, assim, até terceiro grau entra nessa... O que se traduz? Então, eu com meu primo, se a gente investe numa estrutura offshore, eu pego as duas participações e considero por 50%. Então, acontecia muito nos outros textos, nesses textos aqui, nesses dois textos aqui, não tinha essa regrinha. A regrinha era, não pode ter 50% mais um. Aí abria eu e minha esposa, 50% de cada um, ninguém tem 50% mais um. Aí ficava fácil sair, né? Aí nesse texto aqui o pessoal foi um pouco mais diligente nisso e trouxe, olha, se enquadra na regra de empresas controladas, quem tem mais de 50%, considerando cônjuge, parente de terceiro grau e sócios no Brasil. Eu na Fortec são 4 sócios. Se eu entro com eles, qualquer um dos 4 numa empresa offshore, junta a participação de todo mundo para ver os 50%. Se juntar todo mundo 50%, está nessa regrinha. Além disso... Ei, Wagner, só no exemplo das casas, né? A gente apurou os lucros de 23, a gente ficou na alíquota de 11. Aí a gente está pagando agora o imposto mesmo sem tirar nada, né? A gente está pagando na física. Lá já paga assim, tá? Mesmo sem tirar, paga dentro da empresa. 23 não está valendo a lei ainda, mas se fosse 24 eu ia ter que pagar os 4 aqui, né? Isso. No seu caso específico, que é até importante ser trazido isso agora, porque cai nessas regrinhas aqui, a sua empresa ela é operacional. Sim. Então, ela não está na regra, automaticamente. Então, você pode proativamente se colocar na regra para usar esse crédito aí. Tu falou o negócio da autodeclaração, né? Você isso vai ser só no imposto de renda do ano que vem. Certo. Vai ter algum flag lá que você vai dizer se a entidade ela tem mais de 60% de renda passiva ou não. Ativa, desculpa. Uhum. Então, assim, para ser considerada uma entidade controlada, tem essa questão dos 50% que eu comentei. E para estar abarcada nessa tributação, ela tem que estar localizada em um país ou dependência com tributação favorecida, ou um ou outro. Se for eu, tá tudo bem, tá? Mas é um ou outro. Então, às vezes ela está no paraíso fiscal, mas ela é de rendimento ativo, comercializa negócios. Mas ela é paraíso fiscal, ela tem que estar nessa regra. Às vezes ela não está, sua empresa está nos Estados Unidos. Sim. Empresa detida nos Estados Unidos por residente fiscal no Brasil não é paraíso fiscal para o Brasil. Não é uma empresa sediada em paraíso fiscal. Então você não entra nessa regra, só que na de baixo
a sua empresa específica também não entra, mas as empresas que se compram imóveis e alugam, esse aluguel é rendimento passivo. Se você tem acima de 40% de rendimento passivo ou menos do que 60% de renda ativa de operações, você cai nessa regra. Então, às vezes, você não está num país que é um paraíso fiscal, mas a sua renda é 100% passiva. Você está nessa regra aqui de pagar 15% anual. E aí um monte de gente levantou a mão e falou, poxa, esse regime aqui é muito melhor do que o meu, que tem uma empresa como o André de operacional mesmo. Tem um cliente que a gente atende que tem uma escola em Portugal. É operacional, tem funcionário, tem sede, tem tudo. E ele paga imposto lá, e se ele tirasse dinheiro, e se o André tira dinheiro, ele paga 27,5 aqui, que é essa regrinha aqui. É a regra antiga. E aí o pessoal levantou a mão e falou, poxa, por que tem rendimento passivo melhor do que ativo? E aí a Receita Federal colocou o artigo 6A, se eu não me engano, que é idêntico ao 6, só que falando, olha, quem tem rendimento ativo, então quem está nessa regra aqui, quem tem mais de 60% de renda ativa e não está no paraíso fiscal, pode proativamente se colocar na regra. Qual é a grande vantagem? Tem pouca gente falando. Ele paga 11. Ele vai complementar no Brasil 4. E não tem mais imposto. Se ele não faz isso, ele vai pagar 11 lá, quando tirar dinheiro, mais 27,5. Portugal tributa 28, por exemplo. Em algumas localidades você consegue tributar 21. Então, um ou outro faz isso daqui, adere e segue a vida. Tem uma burocracia que é fazer o balanço no padrão brasileiro de contabilidade. Ele vai fazer no padrão dos Estados Unidos para entregar lá. Vai ter um custo extra de fazer no padrão brasileiro, mas o valor são $1.200. Não é isso que vale muito mais a pena isso, mais 4%, do que pagar 27,5 quando você retirar. Então, a empresa controlada direta ou indireta, é importante. Tanto as empresas diretas, então Wagner tem uma offshore, se ela for controlada, entra na regra. Se essa offshore tiver uma LLC, por exemplo, para investir lá nos projetos do André, essa empresa é controlada indireta. Ela também entra na regra. Então, toda a minha cadeia de controle para baixo entra nessa regra de tributação de 15% dos lucros. E a tributação é individual. Então, você vai ter uma empresa dona da outra, uma é mãe da outra, mas para fins fiscais e de tributação elas são irmãs. Quem tem lucro paga imposto, quem tem prejuízo compensa no ano seguinte. É muita informação, eu estou trazendo aqui, mas porque é o valor que a gente traz, né, de acompanhar isso aí no dia a dia para os clientes. Bom, padrão contábil Uma brasileiro. coisa legal que a gente estava falando para os clientes é que vocês vão ser obrigados a viajar para os Estados Unidos todos os anos, né, para gerar um monte de custo. Despesa. Mas não é ruim também, né? Não. Então, por isso tem que se fazer um balanço no padrão contábil brasileiro. Um dos princípios, CPC é Comitê de Pronunciamento Contábil, né? Então a gente tem o CPC 48, que é o que fala de ativos financeiros, mas são em torno de 30 e poucos CPCs, que é o que norteia a contabilidade do Brasil, tá? Então, padrão contábil brasileiro, leia-se, obedecer o CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil. Tem que ter um balanço nesse padrão, assinado por um contador licenciado no Brasil. E o que mais dói nisso? É que os lucros não realizados, comprei uma ação a 10, ela está valendo 300, e se isso for no ano de 24, os 290 são resultados, mesmo sem você vender. Resultado tributado a 15%. Ah, Wagner, é injusto, não sei o quê. Eu também acho. Mas veio a lei, o que você vai fazer? Ou sai do Brasil ou não tem o ativo. Eu teria mesmo assim, porque lembra, você tem um hedge cambial. Se você tiver prejuízo, você compensa no ano seguinte. Ah, Wagner, não quero ter offshore, quero ter no nome pessoal. Tá bom. Você pode ter offshore, lembra do imposto de herança, tá? O nome pessoal tem 18% a 40%. Você pode ter uma offshore e eleger ao regime de transparência fiscal. Isso aqui não existe no Brasil, é novo. Regime de transparência fiscal é o seguinte: a empresa existe, ela que tem os ativos, mas para o Brasil, eu sou o dono dos ativos. E a tributação é na minha pessoa física. Nesse formato, você não paga imposto por ganho não realizado, porque a pessoa física só paga imposto quando recebe algo. Quando recebe, se tiver ganho, tem imposto. Se não tiver ganho, não tem imposto. Então, por exemplo, a gente vai trazer aqui uma relação de vantagens e desvantagens do modelo transparente e do modelo tradicional que não é transparente. Mas, basicamente, nunca vou vender o ativo. Comprei um ativo e realmente comprei um ETF, vou ficar com ele, vai ficar para o meu filho e meu neto. Se você não tem preocupação com câmbio, esse aqui é o modelo melhor. Você nunca paga imposto enquanto não tiver a liquidez.
E aí, entrando um pouquinho na transparência fiscal, a gente tem 4 pontos a observar, né? Primeiro, tributação é igualzinha da pessoa física. Então, apesar do ativo ser detido pela offshore, pela empresa, né? Pode ser offshore ou não, pela empresa internacional. A carteira toda é declarada no teu nome pessoal. E lembra da privacidade que a gente falou no início. Então, você tira um pouco da sua privacidade, você vai declarar que tem ação da Apple, vai declarar que tem ação da Dell, vai declarar que tem um imóvel lá na Flórida, vai declarar tudo que é da empresa como se fosse seu. A adesão é sempre na declaração seguinte à da aquisição, da constituição da empresa, né? Então, quem já tinha empresa até 23 já fez a eleição para ser transparente ou não. Quem constitui em 24 em diante, no IR do ano seguinte, vai dizer se essa empresa é transparente ou não. Declaração é, como eu já falei, né, tudo como se fosse nome pessoal, e a adesão obrigatória para todos os sócios. Então, Wagner e André têm uma offshore. Se eu disser que é transparente, ele tem que dizer também. Não pode ser metade transparente, metade não transparente. Isso numa empresa, mas se, por exemplo, eu Se criar tiver mais de um, uma por outra empresa. empresa, eu posso ter outro Por regime? empresa. É por empresa. Tá. Pode ter uma transparente, uma não transparente, sim. E aqui é um exemplo, mais uma conta, assim, a conta ela é fácil de se fazer, tá na transparência. Então, você tem um balanço patrimonial, tem que ter um balanço, né, para você conseguir fazer essas contas. Aqui tem Private Equity, Fixed Income, ações da Apple, aqui a parte de capital social. Qual que é a conta que se faz? A gente vê qual é o valor de cada um dos ativos, quanto eles são proporcionalmente ao total dos ativos. Então, por exemplo, Private Equity. Peguei aqui $325 mil, quanto que ele representa em cima do ativo total, vai dar um percentual, eu multiplico pelo valor que está no IR, vai dar um valor e multiplico pelo câmbio do IR, vai dar um valor proporcional por ativo. Então, você consegue pegar o valor proporcional por ativo, tirando quanto ele representa em relação à carteira toda, vezes o valor do capital do IR, vezes o câmbio do IR, vai sair um valor em reais. Então, você vai declarar cada um dos ativos. É um pouquinho complicado na primeira vez, mas depois, fez a primeira vez, é meio que maquininha. Então, você vai declarar que se você tem 20 ativos, são 20 linhas do IR. 21, né? Uma é offshore com valor 00, você tem que declarar que existe, e as outras 20 linhas dos ativos. Não existe esse nome opaco, tá? As pessoas estão dizendo opaco para facilitar. O que existe na lei é transparente. Regime tradicional, opaco ou transparente. Tradicional, ele é um regime simplificado, ou seja, você declara suas cotas da empresa, como é hoje, ponto, e de 24 em diante vai ter uma linha para cada lucro, para cada ano de lucro, né? Carteira com grande fluxo de transação, fazendo opaco ou no transparente não tem tanta diferença. No transparente, a tributação, lembrando, é sempre pela liquidez. Então, se você ficar liquidando sempre, você vai ter tributação nos dois modelos. Não vai ter tanta diferença. Quando você tem uma carteira muito pulverizada, tem cliente lá na Fortex com 300 ativos. De cara já falo, não faz sentido você ser transparente. Ou bota isso aí no fundo e simplifica a sua vida, ou vai no opaco, porque senão são 300 linhas do IR. Seu IR vira um pesadelo. Estrutura que tem empréstimo, financiamento, é bom ser no opaco, porque no opaco o empréstimo e financiamento tem juros. Juros é despesa. Despesa reduz lucro, menos imposto. Então, quando você tem financiamento e empréstimo, esse modelo é mais adequado. Quando se investe em país que não tem tratado, lembra que o Brasil só permite compensar na pessoa física impostos de onde se tem tratado. Via empresa, pode compensar de qualquer país. E no opaco, você tem uma proteção contra a variação cambial. O imposto que se paga pelo lucro não tem nova, o lucro que se paga imposto, desculpa, não tem nova tributação. Na transparência, tem uma carteira com baixo fluxo de transação, pouco pulverizada, ou eventualmente uma carteira com baixa liquidez, investimento de private equity, de longo prazo. Quando nós tem preocupação cambial e principalmente que pretende sair fiscalmente do Brasil, transparente geralmente faz mais sentido. Essa aqui sempre gera dúvida, né? Por que pretende sair do fiscal do Brasil, transparente é melhor? Porque lembra, você vai pagar imposto aqui. Você vai sair do Brasil, para que você vai pagar imposto? Faz a transparência, não vende nada, sai do Brasil e vende depois. Faz o evento de liquidez depois. Tem que tomar cuidado com o país onde você está indo, né? Porque lá vai ter imposto. Tem gente que faz uma excursão para o Uruguai, fica ali 2, 3 anos, não paga imposto, você aplica lá para uma isenção do que é fora do Uruguai. Não tem, Paraguai é a mesma coisa, não tem imposto fora do Paraguai. Faz ali uma excursãozinha de 2 anos, depois vai. Faz a liquidez e vai embora. Ah, Wagner, eu não sabia dessa questão da transparência.
eu queria aderir, mas eu já tive um offshore, já não aderi à transparência. A adesão ela é irretratável e irrevogável. Então, se você não aderiu à transparência, você aderiu ao regime tradicional. Não se pode ir lá retificar a declaração e mudar. Então, se você tiver arrependido de ter continuado no opaco, né, ainda tem uma segunda chance. Qual é a segunda chance? Você abrir uma empresa abaixo da empresa que é opaca, então vamos supor que essa daqui é opaca. Você abre uma nova empresa abaixo dela e pega essa carteira que você quer que fique, por exemplo, cota de fundo de private equity, venture capital, participação societária em startup, isso aqui a liquidez é muito pequena. Quando você está no modelo opaco, se tiver valuation desses ativos, e valuation para cima, você paga imposto de ganho não realizado. Então, você pode pegar uma carteira que está dentro de uma opaca, transferir para uma empresa investida da opaca transparente a valor de custo. E aí pega essa carteira aqui e trata como se fosse detida no nome pessoal. Isso daqui, pela lei, ficou um pouco... que no Brasil, assim, você lê a lei e fica achando, né? Ficou, assim, o pessoal achando que podia, e aí levaram várias vezes isso para a Receita Federal, eles fizeram perguntas e respostas, tem lá 40 e poucas respostas. A 41, se eu não me engano, fala exatamente isso daqui, que a transferência de bens e direitos de uma entidade que é opaca para uma transparente é a única maneira que se tem de transferir recursos entre empresas ativos sem ter imposto. Qual o impacto? Você vai declarar a offshore, a empresa de cima, né, como sua, né, as cotas dela e os lucros dela vão ser tributados anualmente, e a de baixo, lembra que uma manda a outra, só que, para fins fiscais, elas são irmãs. Todos esses ativos aqui vão ser como se fossem seus. Enquanto não vende, enquanto não tem receita, enquanto não tem renda, não tem imposto. Bom, como declarar, que é a última parte, tá? Então, uma empresa transparente, linha a linha, só para mostrar para vocês, não interessa o conteúdo, mas aqui seriam 4, por exemplo, uma empresa com 4 ativos, sendo transparente. Uma empresa sendo opaca, não transparente, são só as cotas, sempre como quem já investe fora já faz assim. A única adição que vai ter é que você vai ter que agora declarar os lucros. É mais uma linha só. Na transparente, se você, por exemplo, entrou numa ação da Apple e saiu no mesmo ano, o mais certinho, ninguém faz, mas é o mais certinho, é declarar 0 e 0. Isso para o Brasil, inclusive. Comprei um carro e vendi no mesmo ano. Comprei a casa e vendi no mesmo ano. Tem que colocar a descrição, botar saldo 0 e 0 e dizer adquirido e vendido no mesmo ano. Esse é o certinho, né? E assim para transparente também. Tá, por último aqui, a apuração do ganho é de individual. Tá? Importante. Até 2023, caso você tivesse prejuízo em ativos financeiros, em qualquer ativo no exterior, você não tinha compensação do prejuízo com ganho. De 24 em diante, os ativos financeiros, você compensa os ganhos e prejuízos. Diferente do Brasil, né? No Brasil, você só tem compensação na renda variável. Se você perder num fundo, perdeu. Não interessa que perdeu num fundo e ganhou no outro. O que ganhou paga 15, que perdeu, perdeu. Lá fora, a partir de 24, você pode pegar um prejuízo de um fundo e compensar no ganho do ETF. Pegar um prejuízo de ações e compensar do lucro do offshore. Então, te dá muito mais flexibilidade a uma alíquota fixa de 15%. Bem brevemente, né, a Fortex é uma empresa que atua olhando 100% para fora do Brasil, os reflexos para o Brasil. A gente tem hoje cerca de 170, esse número que está até errado, tá? 185, a gente ganhou 10 clientes aí nos últimos 2 meses. Então, 185 famílias que a gente assessora nesse acompanhamento, faz a contabilidade, faz as atas, ajuda no imposto de renda, ajuda na DCBE. A gente não é uma empresa que faz as declarações, a gente ajuda com a parte internacional, emite relatórios, os clientes pegam esse relatório, ou fazem, ou entregam isso para o assessor deles. Já fizemos aí mais de 400 projetos, eu vou explicar mais para frente o que é isso. E ano passado foram cerca de 220, mais ou menos, declarações, na verdade, demonstrações financeiras. Então, demonstração financeira é o conjunto de demonstração contábil, né? Balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de mutação do patrimônio líquido e nota explicativa. Bom, a gente se divide em 2 pilares. Um pilar de projetos. O projeto nasce de alguma necessidade, alguma dor. Eu brinco aqui como se fosse o médico. Você vai lá para resolver uma dor. Então, quero investir fora, quero botar o dinheiro lá nos empreendimentos que o André está fazendo. A gente, por exemplo, estrutura uma offshore, estrutura uma empresa nos Estados Unidos, entendendo o desenho familiar, o desenho do investimento, as perspectivas de uso desse capital, para dizer, olha, considerando isso daqui, abre uma offshore, a gente abre offshore para o cliente, abre uma empresa abaixo da offshore, abre uma conta para cada empresa, investe nesse modelo aqui, faz essa ferramenta de sucessão,
A gente constitui as estruturas e atua de ponta a ponta, desde o planejamento nesse processo até a entrega da estrutura com dinheiro dentro da conta. A gente não faz nada de investimento. Eu sou péssimo. O time lá é horroroso de investimento. Eu brinco que quando eu entro em ativo ele sobe, ou desculpa, ele desce, e quando eu saio ele sobe. O pessoal até lá na empresa brinca, me pede dica, né, Wagner? É pessoal o negócio. O pessoal me pede dica, Wagner, me diz quando você vai entrar, que eu vou sair. Me diz quando você vai sair, que eu vou entrar. Então, não é nosso negócio, a gente não faz nada que seja jurídico. Não temos nenhum advogado, nenhum advisor financeiro no time. Nosso negócio é contábil, tributário, sucessório. Esse pilar só existe porque o cliente quer internacionalizar e a gente tem um outro, que eu já vou explicar qual que tem como objetivo proteger mais a família. E uma das proteções, como a gente abriu nessa conversa, é ter uma estrutura internacional muitas das vezes. A gente também faz diagnóstico, declaração de imposto de renda, ou o cliente já tem um ativo fora, né? Ele quer saber se está corretamente declarado, olhar as últimas 5 declarações para saber se ele pagou todos os impostos internacionais corretamente, ver se aquela estrutura está adequada para fins da família e do que ele pretende usar de recursos. E a gente também reestrutura. Nesses projetos, é possível da gente usar algum parceiro, é possível que a gente use. Tá? Então, nas estruturas sediadas nos Estados Unidos, nas estruturas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Ilhas Caimã, Uruguai, você tem que ter uma figura chamada de agente de registro. Nós não somos agente de registro, tem que ter uma figura local que é representante dessa empresa frente ao governo. Quando se tem necessidade de usar esses caras, quando constitui empresa, com certeza, tá? A gente usa. O cliente paga direto a eles, a gente não recebe rebate em ninguém. Tá? Então, tudo que a gente fatura é contra o cliente. Se tiver algum rebate, a gente pede para dar desconto. Para o parceiro dar desconto para eles. A gente é 100% independente nesse sentido, porque enquanto estiver prestando um bom serviço, tem cliente. Quando começar a pisar na bola, a gente tem a liberdade de ir para outro lugar sem nenhuma rusga ou a necessidade de estar junto com eles ali por alguma remuneração. O outro pilar é tudo que o cliente precisa fazer todos os anos. Então, agora é obrigatório ter a contabilidade no padrão brasileiro de contabilidade feita por um contador licenciado aqui. Toda estrutura estrangeira, sediada em paraíso fiscal, ou com mais de 40% de renda passiva, ou quem não está em nenhum nem outro, né? No caso do André, e queira estar nesse regime, tem que ter um balanço no padrão brasileiro de contabilidade assinado por um contador licenciado aqui. É a maior demanda nossa, só que nenhum, não vou dizer nenhum, mas tem dois clientes dos 180 que eu falei, que eles pegam um balanço e vêm falar com a gente. Poxa, velho, essa despesa aqui, é o meu capital circulante. Só 2. Porque são CFOs de empresas. Eles fazem isso, é automático a cabeça dele fazer isso. Nenhum cliente quer isso daqui. Ele vai contratar porque é obrigado. É um negócio que a gente já fala há muito tempo para controle. Agora ele é obrigado. E disso aqui a gente desdobra tudo. Então a gente faz um relatório para declaração de imposto de renda, de fato copiar e colar. Qual é o código, qual é o país, qual é a discriminação, qual é o valor em reais. A gente vai ter uma ficha nova no ano que vem, de renda do exterior. Ninguém sabe, tá? Quem disser que sabe, não, essa ficha não existe ainda. Ou tem informação privilegiada ou está mentindo, que esse negócio só vai sair no imposto de renda do ano que vem. Mas a ideia é tirar da sua mão ou do seu cliente a perda de cabelo para saber como declarar esses ativos. DCBE é a mesma coisa, né? DCBE é a declaração de capitais brasileiros no exterior. Todo brasileiro, ou residente fiscal aqui, melhor, pessoa física ou jurídica, que tenha mais de $1 milhão fora do Brasil, precisa enviar a DCBE, prazo dia 5 de abril, precisamente às 18 horas. Mandou às 18 horas e 1 minuto, já está com multa. 18 horas do dia 5 de abril tem que mandar a DCBE. 23h59 do dia 31 de maio tem que mandar o imposto de renda. A gente cuida também da parte de obrigações acessórias, então pagamento de taxa, cumprimento de questões locais, então tem um procedimento chamado substância econômica, tem outro procedimento chamado Financial Annual Return nos países sede, tem o Annual Return lá nos Estados Unidos, agente de registro, etc. A gente mantém essas estruturas em dia. Processo acessório, a gente, no mínimo uma vez por ano, senta com cada uma das famílias e fala, olha, André, se você falece hoje, é isso aqui que acontece, essas aqui são as estimativas de custo, esses aqui são os herdeiros. Está confortável? Estou, então a vida que segue. Não estou, aí a gente faz um projeto para ajustar isso. Quando que se muda geralmente? Quando tem separação. Teve um cliente que a gente fez um projeto que a ex-esposa, ele já tinha separado há 5, 6 anos. A ex-esposa dele levava tudo dele de fora, se ele morresse. E ele foi fazer um projeto com a gente, né? A gente identificou isso e ajustamos.
quando separa ou casa, quando falece ou nasce alguém, ou quando se muda de país. Geralmente é quando você tem essa mudança aqui de ferramenta de sucessão. E tax return, quem tem rendas nos Estados Unidos tem que enviar a declaração de imposto de renda lá. Isso tudo aqui a gente faz de maneira recorrente lá para as 180 famílias que eu comentei. Falei demais, né? Vocês têm alguma dúvida? Fique à vontade. Boa noite. Só uma questão, uma offshore que apura, tem offshore em paraíso fiscal, ela apura, fechou o balanço lá em 31 de dezembro de 2024, ela vai apurar um lucro. Ela optou por aquela opção de pagar o imposto, certo? O opaco. Isso, Tá. opaco. Ela apura o imposto em 31 de dezembro de 2024, ela vai, isso, o dono dela, o sócio dela aqui no Brasil, ele vai pagar na pessoa física dele isso. O porque imposto da pessoa física. Isso, porque ele tem ela na pessoa física, tantas Isso. cotas de capital, ou tantos reais, ou tantos dólares lá, Sim. na empresa tal. Então, Isso. ele apura, o contador faz o balanço, apura o lucro, converte, aplica a taxa, faz o DARF e ele paga no imposto de renda dele, pessoa física, é isso? Ele vai pagar até 30 de junho, talvez, 31 de 31 julho. de maio. Até a data da entrega da declaração. Não tem como, não sei se você já pagou imposto no IR? Já Não. pagou? Quando você tem imposto a pagar, Sim. o pagamento, se você não parcelar, Sim. ele é no dia da no último dia da Tá. declaração. Não, tranquilo. Tá, é assim. No último, 31 de maio. Então, é no dia da entrega da declaração, ele paga aquele imposto que apurou no Isso. exercício anterior. E lá na contabilidade da offshore, ele vai separando no balanço, por exemplo, o lucro de 2024, o lucro de 2025, até para não misturar, Sim. não poluir, para saber aquilo que é tributável e aquilo que não é tributável. Isso. Seria isso? A gente vai fazer isso, tá? Porque aí a gente tem que abrir conta contábil no balanço. Sim, separadamente. E aí, nesse relatório de imposto de renda, a gente vai fazer assim, porque a contabilidade vai casar com os relatórios. Então, você vai conseguir fazer o link, né? Exatamente o dólar que está lá na declaração de imposto de renda, que você converte em reais, né? Mas na discriminação você tem um dólar, vai casar com o dólar do balanço. Fica bem mais fácil. Mas o imposto de renda ele é devido pela pessoa física na fração da participação dela. Então, tenho dois sócios, 50% cada um. É isso, deu 100 mil dólares de lucro, eu pego 50 mil dólares, multiplico pelo câmbio do dia 31 do 12 ou da última cotação disponível. Ano passado foi dia 29 do 12, por exemplo. 31 do 12 tem cotação às vezes. No ano de 2022 teve, por exemplo. Ano passado foi 29 do 12. Então, quando tem cotação, 31 do 12 é o último dia útil de dezembro, converte por reais, bota lá, vai ter uma ficha nova, coloca lá, vai sair o DARF para pagar até dia 31 de maio. A data do pagamento é 31 de maio. Então, se você enviar a declaração dia 20 de abril, é 31 de maio o prazo. Em virtude dessa alíquota de 15%, é mais vantajoso qualquer investimento no exterior, então, eu fazer uma offshore, pessoa jurídica. Geralmente sim, porque você mata duas coisas, né? O primeiro, o imposto de herança nos Estados Unidos. E o segundo, 15. O 15 é fixo para pessoa física também, tá? Só que você fica exposto nessa questão do imposto de herança nos Estados Unidos. O que dói nessa legislação é que você paga imposto por ganhos não realizados. Comprei uma ação a 100 vale 500. Obviamente, se essa valorização foi em 24, tá? Para quem tem todo lucro histórico até 23 está preservado enquanto você não tira recursos. Tirou, 15%. Não tirou, não tem. De 24 em diante, gerou lucro realizado e não realizado, tem os 15%. Mas eu prefiro, pessoalmente, na offshore, por conta da sucessão do imposto e do processo. É muito fluido. Realmente é muito fluido. Mano, perguntou o que diferencia para uma LLC. É até bom para quem vai assistir gravar. A LLC ela é uma empresa nos Estados Unidos. Em Neves também tem LLC, tá? Mas geralmente é Estados Unidos. A LLC é um ativo dos Estados Unidos, tá? Então, o ativo dos Estados Unidos tem 18 a 40% de imposto. Então, se você investe diretamente na LLC, você falece, tem que saber qual é o valor de mercado dela para pagar 18 a 40%, sua família, né? E a LLC, quando ela tem renda, como ela é um residente fiscal nos Estados Unidos, se você tem renda, renda é tributável. Nos Estados Unidos, não se tem imposto de ganho de capital no mercado financeiro para quem é estrangeiro. Tanto nós, pessoas físicas, como offshore. Então, por exemplo, vou investir em bond. Por exemplo, bond paga os cupons. Trimestral, anual, semestral, enfim.
o cupom é tributado pelo ganho de capital lá nos Estados Unidos. Ganho de capital no mercado financeiro é isento para estrangeiro. Se você investe via offshore ou na pessoa física, não tem imposto nos Estados Unidos. Vai ter no Brasil de 15, mas não tem lá. Se você investe pela LLC, você vai ter 15 ou 20, dependendo do volume de renda. E vai ter que fazer imposto de renda nos Estados Unidos, tá? Então, a diferença, vou pela LLC ou vou pela offshore, geralmente vai pela offshore por conta das isenções nos Estados Unidos e menos burocracia. Porque a do Brasil você vai ter que ter o balanço no padrão brasileiro, vai ter que pagar 15. Se você investe via Estados Unidos, vai ter a burocracia dos Estados Unidos. Imposto de renda, taxas, etc. E a parte sucessória, né? Que aí você não vai estar protegendo. Porque é um ativo, o ativo é dos Estados Unidos, a empresa. Se você investe via offshore, não tem imposto de herança. Se você investe na LLC, vai ter imposto de herança. Então, geralmente é assim, quando que se usa a LLC? Quando vai se investir em imóvel nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, todo o risco é do dono do imóvel. Não interessa se você alugou. Aqui no Brasil, você aluga e transfere o risco para aquele período para aquela pessoa, né? Obviamente, risco que ela está causando. Então, um incêndio, enfim, uma falta de cuidado, tropeça, cai, bate a cabeça e alguém falece. Lá nos Estados Unidos, você, dono, é responsável pelo que o teu inquilino está fazendo. Então, pegou fogo, explodiu gás, e etc. Teve peste de pulga e afetou o vizinho. O custo é do dono, não é do inquilino. Aí você coloca a empresa, porque se tem algum problema ali, a LLC é uma Limited Liability Company, é uma empresa como se fosse uma casca. Não, o risco dela está limitado a tudo que está ali dentro. Então, por exemplo, foi até uma dúvida que o André tirou hoje. Vou investir mais no imóvel. Você vai botar várias LLCs? Mais conservador é botar uma LLC por imóvel. Vai ter mais custo? Vai, mas vai estar mais protegido. Posso botar 10 imóveis dentro de uma empresa? Pode. Mas pode acontecer que aconteceu com um cliente nosso. Por exemplo, ele tinha 5 casas na Filadélfia. Eram, eles chamam de row houses, né? Casa geminada aqui no Brasil. Uma casa, e na Filadélfia, a legislação é pró-inquilino. Na Flórida, no Texas, por exemplo, é pró-dono do imóvel. Na Flórida, no Texas, você deixa de pagar aluguel em 15 dias, o xerife passa na sua porta e não interessa, tem criança, tem idoso, vai sair. Na Filadélfia não é assim. Então, o cliente deixou de receber o aluguel, tinha um seguro para isso, o seguro passou 6 meses custeando, depois falaram, acabou, não tem mais cobertura. Ele acionou a justiça, demorou um tempo para tirar, conseguiram tirar. Antes de tirar, o inquilino depredou o imóvel todo, quebrou a calçada, inclusive. Passou um cidadão na calçada, tropeçou, quebrou o braço. Entrou com uma ação na justiça pedindo $200 mil. Recebeu 20 por acordo. Tinham 5 imóveis dentro da empresa. Se ele perde, a casa dele não valia 200, valia menos. Ele tem que entregar a casa mais alguma outra casa, vender alguma coisa outra casa para pagar esse patrimônio. Então, quando você se ele colocasse 5 LLCs uma LLC por cada uma das imóveis, ia ter mais custo, mas ele poderia falar, vou perder mesmo, então entrega a casa e foi. Zerou o problema. É mais para proteção. Dentro dessa mesma linha, Wagner, por exemplo, eu tenho LLC lá para fazer investimento na incorporadora, mas eu também tenho algum ativo financeiro, ações, bônus, qualquer outra coisa. Faria sentido eu manter esse investimento na física para mim ter a isenção como estrangeiro? E aí empilhar um seguro em relação ao patrimônio que eu tenho em ativos financeiros? Não transferir os ativos financeiros para a LLC. A pessoa física tem a empresa e a carteira de investimento. Isso. Não pessoal. Pode ser, aí você compra um seguro, né, para proteger do imposto de herança, mas tem que lembrar do processo de sucessão. Sim. Pode demorar. Aí tem o processo. Você coloca uma offshore vai custar 2.300, 2.500 por ano. É isso. Percentualmente, o que a gente sempre fala assim, não tem valor mínimo para investir. É o teu conforto de ter um percentual do seu patrimônio sendo gasto para protegê-lo. Então, vai investir lá com o André, aí vai ter, sei lá, 8% de rentabilidade. Se você tem 500 mil, 2,5% é 0,5%. Então, ao invés de ter 8%, você vai ter 7,5%. Que 8% que você tem, tá gerando, a empresa está gerando 8%, né? Mas 0,5% que você gasta para manter vai abater essa rentabilidade. Eu prefiro levar por esse cenário do que os clientes que fazem 2,5 vezes 5. Tô pagando 12.500 para alguém, cara, isso aqui é muito caro, etc. É mais R$1.000 por mês. Eu olho mais na ótica de percentual. 500 mil é o número que a gente usa geralmente para dizer, olha, faz sentido ter offshore, porque é 0,5% do patrimônio, e 500 mil são $140 mil de imposto.
você não vai ter 140 mil dólares de despesa com essa empresa mesmo. Pode botar 10, Pô, qual é a offshore da quanto por ano? 2.500 no mínimo. 2,5. É tem um pouco uns, menos, mas 2.500 é tem conservador. quanto, Júlio? Uns 70, 80 anos pela frente. Exato. Aí pega o contrário, né? Poxa, eu gasto 2.500. Se eu pegar 140 e investir, quanto que é o custo de oportunidade? Que é mercado, vocês fazem isso aí de outra hora, né? Custo de Sim. oportunidade. Eu vou em um, eu vou no outro. Então a gente sempre fala, olha, o offshore é isso. Quanto que o percentual te dói? A partir de 250, eu já começaria a olhar, que são os 85 mil dólares de imposto. Já começa a olhar, é 1% do teu volume. Se foi para 300, já menos de 1. Foi para 500, não faz conta. Nem tem dúvida. 0,5%. E a Corp? Ser uns 2.000, 2.200. 2 milhões? Não, para valer a pena montar uma Corp. é por aí também. 400, 500. Vai ser 2.200 por ano. Um pouquinho menos. Porque lembra, tem a contabilidade do Brasil também, né? Então, nesse Sim. custo eu já estou considerando a contabilidade do Brasil. Para quem reside fiscalmente aqui. E a Corp, se tu, na hora de distribuir o resultado, passar de 21%, vale a pena, né? Que besteira aqui. Se passar de 21... É porque, assim, a Corp, nos Estados Unidos, tem 2 modelos de tributação, basicamente. Regime transparente, o Brasil se inspirou lá, que tributa a pessoa física. Você tem uma empresa, mas essa empresa não paga imposto. Quem paga é a pessoa física. Então, pega o lucro dela, gerou 100 mil dólares de lucro. Pela regra da transparência, você pega 80% do lucro e traz para a sua pessoa física, e desse lucro você tributa 10,37%. Então, sobre os 80%, 10,37%. Esse é o modelo. O outro modelo que é a Corp, você paga 21% flat, fixo, e quando distribui, se for para não residente, paga mais 30%, se for para um residente, paga mais 20%. 30 ou 20. Aí você vai fazer conta, 51 ou 41 versus 10,37. Obviamente faz mais sentido pela LLC. Não necessariamente, porque às vezes você paga 21, não distribui e está no 21. Só não pode ficar segurando esse lucro por muito tempo, senão você tem tributação. O fisco também não é bobo, né? Tá bom, você pagou 21, você nunca vai distribuir esse lucro. A empresa foi feita para pagar lucro para sócio. Então, se você fica 2 anos sem reinvestir o dinheiro, sem distribuir o dividendo, ele tem uma tributação de 20% dentro da empresa, mesmo sem distribuir. O que se faz muito no imobiliário? Que é o que a gente conversou hoje também, né? Vou comprar um imóvel, vou obter renda dele, vou vendê-lo no futuro. O imobiliário, geralmente, ele dá lucro fiscal na venda. Dá financeiro durante a vida dele, mas fiscalmente não dá, por conta de deduções fiscais nos Estados Unidos. Mas na venda ele vai dar lucro. Vende, bota esse dinheiro na offshore, na Corp, depois encerra essa Corp, transfere o dinheiro para offshore ou para pessoa física e faz o processo todo de novo. Qual é a vantagem disso? Lembra que a Corp tem imposto de dividendos, 30%. Se distribui dividendo para estrangeiro. Quando você encerra, não tem imposto. Então, paga os 21. Eventualmente, na LLC, você vai estar pagando 30, 32. Mas faz como Corp, paga os 21, vende o imóvel, encerra a empresa, transfere o dividendo para offshore. Eventos de liquidação não tem tributação. Então, o dividendo é distribuído sem imposto nenhum. Aí abre uma outra Corp, compra outro imóvel e faz a mesma coisa. Isso todo mundo faz. E o governo dos Estados Unidos sabe e deixa. Por quê? Ele quer que você volte com dinheiro, né? Ele quer que você volte com dinheiro. E importante, está no plano de governo do Trump reduzir de 21 para 15. Ele reduziu de 38 para 21 em 2017. Está no plano dele, ele deve reduzir de 28 para 15. Em contrapartida, vai botar 60% de imposto contra produtos chineses, 10 a 15 de produtos de outros países, como o Brasil. E vai incentivar mais a produção interna. Então, assim, é muito provável que se tenha menos imposto ainda nas corporations, né? Especificamente nesse modelo. Tem que ter contrapartida, né? A contrapartida talvez seja imposto de importação. Mas ele fez. Inclusive na herança, né? Era 5, foi para 10, agora está 13. Esse plano de redução de 38 para 21 e aumento do imposto de herança, ele vence em 27. Ele vai assumir ano que vem. Já deve renovar isso perpétuo por mais 10 anos, que foi o primeiro plano, foi de 10 anos. Ele deve conseguir renovar, porque ele tem Senado e Câmara de Deputados e Senado junto com ele. Ele vai conseguir dar um andamento mais fácil aí nas coisas. Uma crença, né? Elon Musk foi eleito ministro, inclusive. Foi nomeado, né? Ministro da Inovação.
Tá na regra de investimento, tá. É igual ativo financeiro, é equiparado. Ativo financeiro. Aqui, esse QR Code, até não acabei não falando, esse QR Code é de um canal que a gente tem no WhatsApp, onde a gente compartilha sempre que tem alguma notícia que é relevante, tanto do Brasil como do exterior, a gente compartilha ali nesse WhatsApp. É uma maneira mais rápida de comunicar com todo mundo. Então, por exemplo, quando teve a aprovação lá da PEC 45 no ano passado, quando teve, semana passada, retrasada, teve, por exemplo, a questão da negativa do imposto de grandes fortunas. A gente compartilhou sempre que sai a notícia, a gente vai lá e compartilha nesse canal do WhatsApp. Não é um grupo, tá? Então, vocês não vão olhar o WhatsApp, o número de ninguém, nem ninguém vai ver o seu número. A gente vê, obviamente, que a gente controla o grupo, mas é 100% privado para todo mundo. Aqui são os nossos QR Codes. Quem quiser falar com a gente, então, da Focalize, você já colocou, né? Mas colocando aqui novamente. E o nosso ali, para um WhatsApp, que não é um grupo, mas é um WhatsApp direto para contato, que caso queiram dar andamento a alguma conversa. Eu estou aqui, enfim, disponível para conversa com vocês. A gente pode trocar cartão também, 100% à disposição. A gente fica sediado em São Paulo. Hoje, no bairro da Chácara Santo Antônio, próximo do Shopping Morumbi, é o mais famoso que se conhece lá. E daqui a 2 meses já está marcada a mudança para do ladinho ali da XP, na Vila Olímpia. E perto da XP agora. É na mesma rua, 50 100 metros da XP. Lá em São Paulo tem um negócio engraçado, né? Uma rua tem 2 nomes. Então a nossa rua chama Funchal, vai chamar Funchal, e a dele chama Xerife da Fé. Mas é a mesma rua. É como se fosse aqui um nome, ali na Júlia outro. Então é meio engraçado isso. É porque tem a gravação. Na parte fiscal, tornando-se residente. Nos Estados Unidos. Tá. Sim. Isso indifere na formação da empresa, nas questões ali, tu falaste no inicial, da fiscal, né? Indiferente tanto da LLC. Isso aqui? Só recapitulando ali. Isso, né? A Ser transparente ou programação não. de ficar isento aqui é estando 100% somente lá. Fisicamente falando. Para você. Quem Empresa. Formação de empresa. Uma nova empresa. Isso daqui só é aplicável para quem é residente fiscal no Brasil. Você sai. Isso daqui, para o Brasil, você já fez isso, não vai ter mais. Vai ter que falar com o país de onde você vai morar. Tá. Se for os Estados Unidos você tem um regime lá também de transparência fiscal para empresa estrangeira. Só que é uma maneira diferente de tributação, bem diferente do Brasil. Tá, sempre olhar, nas mudanças de país, no Brasil não tem tanto impacto não, sair fiscalmente. A gente não tem ainda, pode ser que se coloque imposto de saída fiscal, não tem ainda. O que se tem são impactos relativos principalmente aqui, onde você tem uma contraparte que te paga a renda. Por exemplo, o aluguel, por exemplo, bancos. XP eu acho que não tem conta para não residente, por exemplo. Então, se você sai fiscalmente do Brasil, a XP encerra a sua conta. Fala assim, tem que mudar para o banco XPTO. Até pouco tempo não tinha, não sei se tem agora. Então, alguns bancos não aceitam não residentes fiscais. Nos Estados Unidos é assim também, tem banco que não aceita. Só que lá são mais de 5 mil bancos, né? Aqui a gente tem poucos bancos, pouca oferta. No Banco Brasileiro tem vários que aceitam, né? Mas tem custo, um custo mais alto. O impacto está mais aí, com você arranjar um lugar que não seja... O custo são R$500 por mês, R$1.000, R$2.000 por mês, depende do banco. O que você adere aqui, se você sai fiscalmente, você manda uma declaração de saída fiscal, de saída definitiva do Brasil, né? É uma declaração de imposto de renda como outro qualquer, só que a data base é a data da saída. Então, ao invés de ser 31/12, né? Dos 2 anos, é 31/12 do ano anterior e 13 de novembro de 24, se fosse hoje a saída. Dali em diante, você não fala mais nada com o Brasil em termos de impostos, exceto se você tiver renda aqui. Que quem for te pagar vai reter na fonte. Ou você vai eleger um procurador, por exemplo, se você tiver um imóvel, vai eleger um procurador, ele vai pagar os impostos relativos a essa renda, para você. Ele recebe, ele paga, né? E te transfere, né? Obviamente. Então, esses regimes aqui são somente para quem reside fiscalmente aqui. E eu sempre falo, olha o país de destino. Porque às vezes no Brasil é bem simples de sair, é mais questões de onde vai se ter conta, mas você pode ter umas pancadas fiscais no país de destino pesadas.
Espanha tem tributação alta, Portugal tem tributação alta, Estados Unidos tem tributação alta. Aí por isso que o pessoal faz uma excursão no Uruguai, Paraguai, Andorra. Tem gente que vai para o regime forfetário na Itália, paga lá 200 mil euros. Tem um país que tem imposto, mas você tem um regime lá de isenção fiscal, paga só 200 mil euros. Independente do ganho, da fonte de renda, tá kit com o governo. Aí geralmente você vai para um país desse, faz o que tem que fazer e depois entra. Ou faz como residente fiscal no Brasil. Tem que fazer conta, o que faz sentido. Morar em outro país transferir residência para outro país já não é um negócio fácil, né? Agora, morar em outro país para depois ir para outro é mais difícil ainda. Então, tem essa questão de, para quem tem filho, é quase impossível fazer isso. Quem tem mais idade também não vai querer ficar se mudando de casa, imagina. Mas é uma opção. É uma opção. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês e estou aqui à disposição.